Olá, pessoal, bom dia para vocês. Nossa aula de hoje, continuando sobre química ambiental, agora nós vamos falar sobre os impactos ambientais na troposfera. Lembrando que a troposfera é a camada de ar que fica abaixo da camada de ozônio. Passando a camada de ozônio, nós temos a estratosfera, que é onde transitam os aviões. Passada essa camada de estratosfera, nós temos a mesosfera, que é onde passam os cometas. Passando essa camada da mesosfera, nós temos a termosfera, onde ficam os satélites, e a exosfera também. Aí já é o espaço sideral, ok? Então, nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Não se preocupe, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ou me procurar no WhatsApp ou então vocês olham nos vídeos anteriores que tem bem detalhado lá a imagem explicando as camadas. Eu acho que está no penúltimo vídeo que eu gravei com vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a troposfera, tá? Na camada de nuvens, que fica abaixo da camada de ozônio. Bom, vamos falar sobre a poluição na troposfera. O que é essa camada de ozônio que fica bem no limite da troposfera, bem no finalzinho da troposfera? A camada de ozônio ela equivale a 3 átomos de oxigênio, lembrando que nós respiramos 2, né? Então, o ozônio ele é um gás muito oxidante, que ele é liberado, ele é formado por motores, que pode, na verdade, né, ser formado por motores de combustão interna. Ele pode ser formado. Não é que a camada de ozônio é formada por motor de carro, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele é um gás oxidante que pode vir a ser formado dentro de automóveis. Como que ele é formado? Dentro do automóvel que nós estamos nos referindo, porque nossa aula é sobre impacto ambiental, poluição ambiental. Nós não vamos falar sobre a formação natural da camada de ozônio. Isso nós não vamos falar. Nós vamos falar sobre a poluição dentro na camada de ozônio, essa poluição que acontece na atmosfera. Voltando aqui. Então, o ozônio é um gás oxidante, ele não é respirável, viu? E ele pode sim causar muitos danos cancerígenos, inclusive, né, pulmões, problemas respiratórios sérios. E esse gás ele pode ser formado por combustão interna dentro de automóveis. Nos automóveis, esse ozônio, o oxigênio, ele sofre aqui, ó, 3 átomos de oxigênio sofrem a ação de alta temperatura e uma descarga elétrica que acontece no motor para ligar o carro. Então, para ligar o carro, há uma descarga elétrica ali. E nessa descarga elétrica há uma queima, né, do combustível para acontecer para ligar o carro. Então, quando isso acontece, é produzido, então, cada 3 átomos de oxigênio, O2, produz 2 átomos de ozônio. Esse ozônio, como ele é tóxico, ele é de um motor do carro, já possui um catalisador aqui que converte esse ozônio em oxigênio depois, tá? Mas é todo o ozônio que esse carro produz, ele vai ser filtrado, vai ser por esse catalisador e ele vai ser convertido em oxigênio? Não. Vai ter ozônio que vai escapar, e é disso que nós vamos tratar aqui sobre o efeito estufa que esse ozônio que escapa vai produzir, ok? Exatamente aí o ponto da nossa aula. Bom, a poluição por ozônio. Então, a atmosfera pode ocorrer a produção de ozônio a partir também da reação entre o dióxido de nitrogênio, liberado pelos motores de combustão interna, e o oxigênio. Então, olha só, aqui, o dióxido de nitrogênio mais o oxigênio, ele vai reagir entre si e vai formar um óxido de nitrogênio mais um átomo de ozônio, ok? Então, o dióxido de nitrogênio reage com o oxigênio respirável
e produz, como produto dessa reação aqui, ele produz o óxido de nitrogênio mais o ozônio. Então, esse ozônio aqui, ele escapou. Esse ozônio aqui, dessa reação do dióxido de nitrogênio que já está na atmosfera, tá? Ele escapa do catalisador do carro. Como eu disse, não é todo o ozônio que ele é convertido pelo catalisador em oxigênio. No caso do dióxido de nitrogênio, essa reação aqui, esse ozônio ele escapa do catalisador. Então, ele não sofre a ação da conversão em oxigênio. E o que acontece então? Esse ozônio vai se acumular nas porções mais baixas da atmosfera, troposfera, que é exatamente a região onde nós respiramos à altura das nossas narinas, né? Então, o ozônio que é liberado dessa reação do dióxido de nitrogênio aqui, ele vai escapar do catalisador do carro e vai direto para a parte mais baixa da troposfera, porque a densidade desse ozônio, ela é maior do que a do ar atmosférico. Então, ela vai ficar mais abaixo, mais acessível aos nossos pulmões do que o próprio ar atmosférico, porque a densidade é maior, então ele vai ficar mais baixo ainda. É mais acessível, né? Nós já vimos sobre densidade, todo elemento, todo átomo que é mais denso, ele fica na parte de baixo. Voltando, o ozônio provoca problemas respiratórios, como eu falei, ele degrada. Se ele é oxidante, ele degrada células e tecidos. Tudo que é oxidante, gente, queima. Oxidação, queima por oxigênio. Então, ele degrada os tecidos, células, devido a essa ação dele. Como é que a gente visualiza esse ozônio? Ele forma uma névoa seca, um nevoeiro químico, chama smog. Então, quando a gente vê aquela poeira, névoa seca, nevoeiro químico ali, você vai perceber que existe, então, um acúmulo de ozônio ali. Então, essa névoa aqui, que ocorre, é formada quando ocorre a condensação de vapor de água associada a partículas sólidas de poeira e fumaça. Então, essa névoa seca vai ser vapor de água, vai ser partículas sólidas de poeira e outros poluentes, entre eles o ozônio. Então, o ozônio vai reter, vai acabar se misturando com esses gases e vai reter, formando uma névoa seca, né? Que produz aquela névoa acinzentada, aquele dia acinzentado, que é aquela névoa que você sente que tá poluído o ar. Aqui a gente já pode ver isso até na internet, vem foto, né? Tem essa névoa seca aqui, provocada por essa reação do dióxido de nitrogênio que escapou do catalisador dos automóveis. Bom, então agora vamos ver a poluição por aldeído fórmico e aldeído acético. Então, o aldeído fórmico ou metanal, né, é obtido pela queima do cigarro, né? Então, aqui a gente está falando agora sobre a queima do cigarro e resinas sintéticas e na combustão incompleta do metanol nos carros, de novo o carro. Ele é um gás de odor penetrante que causa irritações, problemas respiratórios. Também é carcinogênico, como a gente já sabe, né? Já o aldeído acético etanal é formado na forma líquida devido à sua baixa temperatura de ebulição. Esse aldeído aqui, ele pode causar convulsão, vertigem, coma, morte, porque a concentração na atmosférica ela é alta. Então, quando essa combustão incompleta, o carro, então, movido a metanol, ele também causa poluição, tá? Então, aqui a combustão incompleta dele também causa. Então, aqui, mucosas dos olhos, irritação, nariz, vias respiratórias e constipação dos brônquios, que é a crise asmática, tá? E o efeito estufa? Bom, o efeito estufa é um efeito natural que existe, mas que ele pode acabar sendo exagerado pelo fato de haver uma retenção de raios infravermelhos na atmosfera. Então, vamos lá. O Sol, ele irradia para a Terra uma grande quantidade de energia luminosa. 55% são refletidos
e utilizar os processos naturais, tais como fotossíntese, e 45%, né, o restante, são absorvidos por alguns gases atmosféricos e transformados em energia térmica, que é o que a gente fala de efeito estufa natural, né? Radiação na região infravermelha. Se não houvesse esse efeito estufa, não haveria aquecimento na Terra, então a gente já teria morrido congelado, né, na era do gelo. Mas graças a Deus a gente tem um efeito de estufa natural. Isso permite que a temperatura do planeta média seja de 15 graus Celsius e a água possa se apresentar na forma líquida, né, na condição fundamental da vida. Tá bom. Então, o efeito estufa ele é bom porque consiste na retenção de aprisionamento, ou seja, retenção, aprisionamento na troposfera de parte da energia térmica do Sol. Beleza, então qual que é o problema com o efeito estufa? Bom, até agora, sem os gases poluentes, é um efeito normal e necessário, né? Aqui a gente vê a luz visível do Sol, bate na Terra, a radiação infravermelha é refletida e vai e volta para o espaço. Aqui a molécula de gás efeito estufa, que a gente vai falar sobre isso agora, ela vai esse infravermelho vai bater nessa molécula de efeito estufa que a gente vai se referir agora e vai voltar para o planeta Terra e vai provocar um superaquecimento. Não vai ser um aquecimento normal, vai ser um superaquecimento, né? Então, a mesma coisa acontece aqui com os outros gases. Aqui é a mesma coisa. Alguns ainda passam, né? Redirecionamento para o infravermelho e para o espaço. Nós vamos falar aqueles que passam e aqueles que não passam, dependendo do gás. Alguns gases retêm o efeito estufa, outros não, que a gente acabou de falar ali, né? Bom, a maior parte do efeito estufa, como a gente falou, é natural, né? Então, 85% da água da atmosfera se encontra em vapor de água, forma de nuvens, né? E cerca de 12% na forma líquida. Então, a gente só tem 12% de água na forma líquida, que é a água que é disponível no planeta Terra, tá? Então, o problema aqui são as ações antrópicas que pode causar um superaquecimento. Vamos para a frente. Os átomos, então, ligantes, eles provocam uma alteração aqui. Eles procuram os átomos que fazem as ligações, que é necessário fazer ligações para se manter estáveis, eles procuram uma posição de equilíbrio, como a gente já tinha falado, né? As moléculas que apresentam esse comportamento, elas são ativas ao infravermelho. Todas as moléculas que sofrem alterações com o efeito estufa, elas provocam uma retenção do infravermelho na atmosfera. O gás carbônico ele é um gás do efeito estufa. Então, ele apresenta moléculas lineares que no estado fundamental são apolares, ou seja, apresenta um momento dipolar igual a zero. Não vamos adentrar muito em polaridade ou dipolar ou apolar, porque esse não é nosso foco, né? Mas a gente vai falar aqui sobre algumas deformações que acontecem. Quais são os gases que provocam esse efeito? Bom, aqui, quando as moléculas de gás carbônico, como a gente falou, recebem radiação, elas sofrem uma alteração na conformação delas, por meio de vibrações. Então, a gente tem a deformação axial, que consiste no afastamento e na aproximação de átomos ligantes, né, que os átomos precisam fazer ligação. Então, pode ocorrer uma aproximação ou afastamento desse átomo. Então, a isso nós chamamos de deformação axial, ou um estiramento ou compressão da ligação química, ou seja, a ligação química vai sofrer uma alteração de ou prolongamento ou encurtamento dessa ligação durante esse efeito estufa que é causado pela radiação infravermelha. Então, a radiação infravermelha vai mexer nessa molécula de gás carbônico aqui. As moléculas de monóxido de carbono sofrem dois tipos de deformações. Aqui nós estamos falando de deformação axial simétrica, né? Que é esticada, normal ou comprimida, dá para perceber bem aqui, o formato é desse jeito mesmo. Há um encurtamento, né, das ligações aqui duplas entre os átomos de carbono e oxigênio. Aqui também é uma deformação axial assimétrica também, é esticada ou comprimida, opondo ao comportamento de ligações duplas entre o carbono e o oxigênio. É mesmo a formação dessas moléculas, a ligação entre elas que sofre uma alteração aqui.
A deformação também angular simétrica, né, que é o afastamento ou aproximação desses átomos devido ao aumento do ângulo entre essas duas ligações químicas, deformação angular. Aqui é outro tipo de deformação que ocorre entre os átomos de carbono e oxigênio, tornando-se menores. Bom, o que a gente precisa entender de tudo isso? As deformações axial assimétrica e angular simétrica alteram o momento dipolar, então, da molécula de dióxido de carbono, tá? Altera a polaridade dela, né? E por quê? Porque altera essa polaridade, ela é alterada pela ligação química, sofre uma ação na ligação química entre esses átomos que estão ligados por elétrons, né, que a gente já falou sobre distribuição eletrônica, e fazem com que eles se tornem capazes de emitir radiação infravermelha. Então, os átomos que sofrem deformação axial assimétrica e simétrica, angular simétrica, eles retêm, então, radiação infravermelha, tá? As moléculas, então, de nitrogênio e oxigênio, elas não provocam, então, a retenção de infravermelho. Então, elas não são moléculas diatômicas e elas esticam ligações entre os seus átomos, mas não altera, não provoca a retenção de gás infravermelho. Então, ela não é efeito estufa, só o monóxido de carbono e dióxido de carbono ali que provoca. Se essas moléculas fossem ativas no infravermelho, a temperatura média do nosso planeta seria muito elevada, porque como esse gás ele seria muito reagente, eles correspondem a 99% da atmosfera, ele é muito, muito presente na atmosfera. Se ele reagisse, nós estaríamos fritos por radiação, absorveríamos toda a radiação infravermelha da luz do sol. Mas não é o que acontece. Então, é o monóxido de carbono mesmo que provoca isso. Conforme a vibração da molécula, maior vai ser a capacidade dela de absorção de radiação infravermelha. Aqui eu coloquei aqui, nosso slide tem o exemplo do metano. Então, o metano tem 4 ligações, portanto, é uma molécula complexa, é mais complexa que o gás carbônico. E uma molécula de metano causa um efeito de aquecimento 21 vezes mais intenso do que o que é causado com a molécula de dióxido de carbono. Então, conforme a complexidade da molécula, maior vai ser a vibração, porque os átomos ali vão movimentar mais, vai haver mais ligações, porque vai haver mais átomos, né? Você vê uma molécula de metano tem um carbono e 4 hidrogênios. Uma molécula de dióxido de carbono tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, a quantidade de átomos no dióxido de carbono é menor do que a quantidade de átomos na molécula de metano. Então, onde que vai haver mais agitação, mais vibração na molécula? Numa molécula que tem mais átomos ou numa molécula que tem menos átomos? Uma molécula que tem mais átomos, né? Qual das duas, entre o metano e o dióxido de carbono, quais que tem mais moléculas? Perdão, mais átomos. Não é o metano, que é uma molécula maior? Então, por isso, o metano causa 21 vezes mais vibrações, né? Então, ele é um aquecimento maior, 21 vezes maior do que uma molécula de dióxido de carbono, ok? Lembrando que o metano, nós estávamos falando do metano. O metano vem de onde? Aqui eu estou falando as origens, né, dos gases que nós nos referimos todos aqui. O metano, em especial, ele vem da decomposição anaeróbica de substâncias orgânicas, viu? Celulose. E nós sabemos que o gado, que os bovinos, né, que todos os herbívoros, né, consumem essa celulose. Então, a decomposição anaeróbica, ou seja, decomposição por bactérias que não consomem oxigênio, fermentação que nós estamos referindo, né? A fermentação entérica, né, que acontece no intestino dos bovinos para digerir essa celulose,
ela acaba liberando metano como resultado. E esse metano é o que nós estamos nos referindo, que causa o efeito estufa. Então quer dizer então que onde tem a agropecuarista, que tem muito gado, eles estão poluindo mais a camada de ozônio? É mais ou menos por aí, gente. Na verdade, não é culpa do agropecuarista, né? Porque o ser humano também, todos os animais que consomem, né, substância orgânica, e todos eles, principalmente a celulose, liberam metano. Nós liberamos metano, cachorros, todos os animais que existem, todo animal que existe, que tem intestino, viu? Que tem intestino, todo animal que tem intestino libera metano, tá? Então, decomposição de lixo orgânico, também aterro sanitário, lixão, libera muito metano. E o chorume, né, que é um líquido que escorre ali naquela água que escorre contaminando o lençol freático, né? O pântanos e esgotos também. O tempo médio aqui de permanecer na atmosfera é de 10 anos o metano, viu? E a taxa de aumento anual é 0,5%. O poder relativo da absorção da radiação infravermelha por uma molécula em relação ao dióxido de carbono, o metano é 21 vezes mais absorvível dos raios infravermelhos. O metano absorve 21 vezes mais infravermelho do Sol do que o dióxido de carbono. E vamos agora aos outros gases, né? Nós temos aqui também os CFCs, né, que são gases artificiais usados em propelentes, aerosóis, gases de compressão em aparelhos de refrigeração, gases de expansão em polímeros, né? Nós temos também a classe de gases artificiais que constituem os CFCs, que provocam uma menor destruição na camada de ozônio, né? Bom, aqui temos também o dióxido de carbono, queima de combustíveis fósseis, decomposição aeróbica de substâncias orgânicas, né? Aqui nós temos aqui a escala de absorção de infravermelho conforme o tipo de gás, tá? CFCs absurdamente absorve muito, assim, 12.400 CFCs aqui, de mais vezes, 12.400 vezes mais absorvível os raios infravermelhos pelos gases CFCs. Voltando, gases CFCs absorvem 12.400 vezes mais infravermelho do que uma molécula de dióxido de carbono, tá? Bom, aqui eu estou mostrando aqui os gases do efeito estufa. Esse outro gás aqui, ele também contribui. O vapor de água é um gás que produz maior aquecimento entre todos os gases, né, de efeito estufa. Ele está em maior concentração na atmosfera, em praticamente todos os comprimentos de onda do aspecto de radiação infravermelha. Aqui nós temos como o vapor de água ele se encontra em alta quantidade na atmosfera, ele absorve praticamente todos os comprimentos de onda. Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, visível, infravermelho, totalmente. Aqui tem uma comparação entre o oxigênio, o dióxido de carbono e a água, vapor de água. Aqui, oxigênio e ozônio. A absorção aqui, tá, gente? Tá aqui no comprimento. O dióxido de carbono e aqui o vapor de água, a quantidade que ele absorve de infravermelho, tá? Aqui também tem outra tabela. Esses outros três gráficos aqui, a absorção de radiação eletromagnética em função do comprimento de onda da radiação de alguns dos gases presentes. Aqui, também comparando. Bom, gases do efeito estufa, pela análise desses gráficos, a gente conclui que a ordem crescente do potencial desses gases para a intensificação do efeito estufa é a seguinte. Então, o ozônio, ele tem uma menor absorção, menor efeito, né? É o menor efeito sobre a atmosfera com aquecimento.
O dióxido de carbono, ele aquece muito mais, ele provoca o efeito estufa, mais do que a camada de ozônio, obviamente, né? Que a camada de ozônio, o efeito dela é para tentar filtrar esses infravermelhos, né? E o vapor de água, ele ganha do dióxido de carbono com relação à intensificação do efeito estufa, tá? Mas o efeito, né, vapor de água é necessário para que haja o efeito estufa natural. Então, o vapor de água ele provoca um efeito estufa natural na nossa atmosfera. Se não houvesse esse efeito estufa que a água provoca, nós estaríamos vivendo na era do gelo, né? Agora, o que precisa ser eliminado é esse dióxido de carbono aqui em excesso. É claro que ele é produzido, né, por nós, ele é produzido pelos animais, né? Mas devido à devastação da natureza e também de indústria, fábrica e tudo mais, carros, né? Ele acabou aumentando muito na atmosfera. Isso que a gente tem que preocupar é com esse daqui. Vapor de água é normal, graças a Deus que ele provoca o efeito estufa, né? Graças a Deus. Com relação às moléculas de água, absorve praticamente todos os comprimentos de onda, o que nós repetimos no outro slide. No período, então, da noite, quando a superfície terrestre emite radiação para o espaço, mas não recebe radiação do Sol, a temperatura da superfície terrestre tende a diminuir muito rapidamente, né? Então, aqui está falando sobre a importância do Sol para que haja um aquecimento, né, do solo terrestre, da água, que haja esse vapor de água para prender um pouco desse calor na nossa atmosfera, né, na troposfera. Então, aqui está falando esse processo exotérmico que libera energia térmica para o ambiente, né, evitando que a temperatura caia bruscamente. Ok. Tudo que nós já falamos, né? E é por esse motivo que os climas desérticos, né, que existem, que nesses climas desérticos a gente quer a concentração de vapor de água na atmosfera é baixa, por ser muito quentes durante o dia e muito frios durante a noite. Justamente por isso, porque o vapor de água ele consegue absorver os raios, o aquecimento que o raio infravermelho ele absorve. O vapor de água ele absorve todos os comprimentos de onda, mas ele provoca um aquecimento normal do solo, tá? Aí o que acontece? No clima desértico, no deserto quase não tem água. Pelo menos superficialmente no deserto tem água. A gente sabe que tem água lá no subsolo. Se furar o solo, furar, vai encontrar o lençol freático, a água está lá. Provavelmente vai encontrar água lá. Mas, como ela não está em vapor de água na atmosfera, a atmosfera tem pouca água, tem pouca nuvem, né? Na atmosfera sobre o deserto tem poucas nuvens, porque não chove, né? Então, eles tem essa variação de temperatura, pode ser muito quente durante o dia, né, quando está emitindo calor, mas quando o sol não está presente, não tem como reter aquele calor no solo. Por exemplo, a gente mantém até uma temperatura estável no Brasil. Por quê? Durante o dia está bem quentinho, durante a noite está bom, está fresco, né? Está fresco, não está aquele gelo, está fresco. Por quê? Porque o vapor de água natural conseguiu reter o calor na atmosfera, né? E tem os gases lá, tóxicos também, que acabou aumentando o efeito estufa. Tem noites que são muito quentes, tem noites que são muito quentes, né? Mas, no geral, a noite é fresco, mas é uma temperatura habitável, né? Uma temperatura boa, e durante o dia faz mais calor, né? Ok? Bom, aqui fala sobre os impactos ambientais gerados pela intensificação do efeito estufa. Então, na intensificação do efeito estufa, que é denominado aquecimento global, aqui está falando que a Terra sofrerá um aumento de 2 graus Celsius até o ano de 2100. Isso que nós falamos, gente, isso aqui é só probabilidades, ninguém sabe se vai ou não vai ocorrer. E esse aumento de temperatura são cálculos matemáticos que eles fazem, né? E aí, quais são as consequências que os matemáticos falam que vai ter? Derretimento parcial das calotas polares, que já está acontecendo. Eu não coloquei nenhum vídeo aqui, mas já vi vídeo de derretimento lá. Inclusive,
eu não lembro aonde que eu vi essa matéria, não lembro onde é que eu vi, que eles estavam, que os ursos polares estavam, eu não sei se é verdade ou não, que os ursos polares estavam morrendo, porque como as calotas polares estavam derretendo muito rápido, eles não tinham muitos locais assim para reprodução, né, os filhotes, e eles pescam, né, eles vivem da pesca, da caça, né, e acabava que eles acabavam morrendo por falta do gelo ali, por falta de locais para eles, né? Isso aqui já acontece, esse derretimento do gelo. O Egito poderá perder 10% do seu território, né? Porque se derrete a calota polar, aumenta o nível da água, gente, né? O gelo é água. Só que o gelo, ele é condicionado no espaço, né? Sólido, né? Quando ele derrete, ele fica líquido. Então, o líquido se expande. Então, o líquido ele sai do limite. Quando o gelo é derretido, você coloca num copo, um copo cheio. Pega um copo cheio e coloca uns cubos de gelo. Quando esse cubo de gelo derreter, ele vai encher o copo mais ainda. E se o copo já estiver cheio, muito cheio na boca, quando o gelo derreter, ele vai derramar a água do copo. Assim é o que nós estamos tentando explicar aqui sobre o derretimento da geleira, tá? Então, por isso que fala que o Egito poderá perder 10% do seu território, ok? O aumento, então, da evaporação de água devido ao aumento da temperatura média dos oceanos, mares, rios e lagos, o que levará a uma alteração das correntes de ar e marítimas. Aqui está falando outra consequência do efeito estufa. O aumento do vapor de água poderá levar a correntes de ar e marítimas. Então, vai alterar o clima, né? O aumento do vapor de água vai alterar o clima, porque a água derrete e vira vapor, né? As alterações nessas correntes, né, correntes de ar, vai até mudar o clima, provocando furacões, tempestades, inundações. Isso aqui são estudos matemáticos, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa que a gente pode falar assim, vai acontecer inundação, vai acontecer furacão. Não, gente, aqui está falando que é uma probabilidade, uma conta matemática que estão fazendo o efeito estufa, tá? O aumento também do teor de dióxido de carbono dissolvido nos oceanos, o que implicaria um sensível aumento dos organismos com exoesqueletos formados por carbonato de cálcio. Então, o aumento desse dióxido de carbono no oceano, ele está falando aqui que vai provocar um aumento de organismos sem esqueleto interno, com exoesqueletos, esqueletos externos, né? Formados de carbonato de cálcio. Aqui é outra situação aqui que entra na parte biológica, né? Bom, pessoal, voltando lá naquele slide, pessoal, os exoesqueletos, os animais com exoesqueleto lá dos marinhos, a gente está se referindo aos caranguejos, aos lagostos, camarões, né? Animais que possuem um esqueleto com carbonato de cálcio, exoesqueleto, não é um esqueleto interno, é um exoesqueleto, tá? Bom, continuando aqui no nosso slide, agora a gente vai falar sobre os efeitos positivos desse efeito estufa. Então, a atenuação da temperatura em locais de inverno são muito rigorosos, né? A atenuação da temperatura é um ponto positivo do efeito estufa, né? E distribuição mais abundante de chuva em algumas regiões do planeta, tá, gente? Portanto, então, aqui, para finalizar nosso último slide, portanto, é preciso realizar algumas ações para a redução dos níveis de gás carbônico na atmosfera. Quais são essas ações? Substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis de origem da biomassa, seja do lixo, né? Matéria orgânica, pode ser comida, pode ser bagaço de cana, pode ser qualquer material orgânico, né? Como etanol, né? O biodiesel e ainda por hidrogênio. Quando eu falei esses itens, gente, é porque existem estudos sobre isso. E o interessante é que eu vi isso numa charge do Enem, uns anos atrás,
que tinha um país que estava usando as fezes de animais. Saiu no Enem, gente. Se vocês olharem as provas do Enem, vocês vão achar. Eu não me lembro qual era o ano. Tem uma charge que fala de um país que estava usando as fezes dos animais que vão nas praças, que os donos levam os animaizinhos nas praças, né, para defecar lá, né, eles pegam essas fezes e colocam num recipiente que vai virar combustível, que inclusive ilumina a praça com aquelas fezes de animais. Então, eu achei bem interessante isso. Vocês podem olhar, tá na prova do Enem, uma charge sobre isso. Eu não me lembro qual era o ano. Eu acho que foi faz uns 2 anos isso aí, uns 2 ou 3 anos que eu vi. Eu acho que faz uns 2 anos que eu vi isso na prova do Enem. Vocês podem olhar sobre isso, tá? Redução também do desmatamento também. É alguma das ações que a gente pode fazer para evitar a emissão de dióxido de carbono. A realização de fontes alternativas de energia, como a energia solar, muito boa, essa energia solar, eólica também muito boa. A maremotriz, né? E em substituição às termoelétricas. Maré, né? Movimento das marés. Reflorestamento de áreas desmatadas também é um ato importante para evitar, lembrando que o dióxido de carbono é utilizado pelas plantas, né? Isso é muito bom, e elas liberam oxigênio. E a queima do gás metano originado em lixões, aterros sanitários, convertendo-o em gás carbônico que apresenta efeito estufa 21 vezes menos intenso, né? Então, entre o metano e o dióxido de carbono, aqui está falando para queimar esse metano, para converter ele em dióxido de carbono, para ser menos nociva à saúde e principalmente, né, na verdade, ser menos nocivo ao efeito estufa, né? Então, pegar o gás que é produzido nos lixões, queimar, vai virar gás carbônico, que é menos nocivo. É a única forma de converter o metano, tá? Aplicar nas ações cotidianas a política 3R: reciclar, reutilizar e... Pessoal, então aqui nós estamos no último slide, são as perguntas, vocês vão copiar e responder e me enviar por e-mail, ok? Então tá bom, estarei no grupo do WhatsApp para responder as dúvidas de vocês com relação à nossa matéria. Então, ok? Fiquem com Deus e estarei online, já estou online para tirar as dúvidas. Ok, até mais.